Oi, eu vou fazer um breve comentário sobre esse livrinho, que é Os Miseráveis. Muito bom. Esse livro é muito bom. Assim, top 10 melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Então, como dá pra ver, não é um livro muito pequeno. Tem cerca de 2.000 páginas. Vem nessa caixinha linda aqui da Kozak Naif. E assim, 2 volumes. E eu devorei isso aqui em 2 semanas. Foram realmente 15 dias. Assim, foi muito rápido, que não dava pra parar o livro. Assim, quando cheguei na página 200 e tanto, eu já não conseguia parar. Eu lia. Aí quando chegava as partes chatas, eu lia mais rápido pra chegar nas partes boas. Nas partes boas elas passavam voando. Enfim. E é difícil fazer uma resenha sobre esse livro, assim como Guerra e Paz, porque é um livro muito grande, então não tem um protagonista, um tema central. Mentira, até que tem um tema central, que são realmente os miseráveis, tá no título já, uma coisa bem literal. Então, esse livro vai falar sobre pessoas miseráveis, pessoas que são totalmente pobres, foragidos da prisão, pessoas condenadas às galés, prostitutas, meninos de rua, entendeu? Então é muito triste. E assim, o sofrimento que passa é uma coisa indescritível. E a melhor personagem é a Cosette, quer dizer, a Fantine, gente. A melhor parte é a da Fantine, a decadência dela. Nossa, eu pulava da cadeira de tanto susto. Sério, parecia um livro de suspense quando eu tava lendo assim, esse. Eu pulava, eu gritava. Enfim, tentando fazer meio que um resumão. O personagem que vai ter mais tempo na história é o Jean Valjean, que é um ex-condenado às galés. E ele é preso porque ele roubou um pão, mas ele fica preso por 19 anos porque ele tentou fugir da cadeia várias vezes e tal. Aí ele sempre, a pena dele ia sempre aumentando, então ele fica 19 anos nas galés. E quando ele finalmente sai, ele vai tentar se estabelecer, ter uma vida de novo. E ele encontra o bispo de Dinha, que é um homem muito bom, assim, muito bom mesmo. Então o livro começa falando desse bispo. Então, e aí o Jean Valjean se encontra com ele, porque ele foi rejeitado em várias estalagens e tal, e esse bispo deixava sempre a porta da casa dele aberta. Então ele rouba, o bispo oferece pra ele casa, um jantar, uma noite pra ele dormir, só que ele rouba uns pratos de prata, uns talheres de prata, na verdade, do bispo. Ele foge, só que ele é encontrado. Aí os policiais levam ele lá e o bispo fala: não, ele não me roubou, eu dei pra ele. E na verdade você esqueceu ainda mais coisas pra ele. Então o bispo fala, a hora que ele tá indo embora, o bispo fala assim: lembre-se do que você me prometeu, que você seria um homem bom. Ele não tinha prometido isso, só que aí que cai a ficha dele e ele resolve se tornar um homem bom. Então depois ele se enriquece e ele faz de tudo pra ajudar as pessoas, faz muitas doações. Aí ele tem uma fábrica que ele dá muitos empregos e tal, faz enriquecer uma cidade. E aí que chega a Fantine, que é a melhor personagem dos Miseráveis, assim, aquela que você cai por ela, sabe? A decadência dela é o melhor momento, que é a seguinte: a história da Fantine. Ela era uma moça muito bonita, vivia em Paris, ela tinha uma vida normal, assim, até que ela foi grávida e é abandonada pelo namorado dela. Então ela tem uma filhinha, Cosette, e ela, como ela não tem mais onde trabalhar, onde morar, ela vai mudar, vai tentar voltar para a cidade onde ela vivia. No meio desse caminho ela acaba deixando a Cosette com o Thénardier,
que é uma família que tem uma estalagem, porque ela acha que ela não vai conseguir, por enquanto, cuidar da filha dela. Então ela deixa a filha dela lá. Ela vai pagar pra eles um pouco a cada mês. E ela vai lá e consegue um emprego onde é a fábrica do Jean Valjean. Mas ele não era conhecido como Jean Valjean nessa época, porque ele vai adquirindo vários nomes com o passar da história, pra enganar, pra não mostrar quem é a verdadeira identidade dele. Só que por vários desenganos, por causa de maldade de um povo nojento social, eu xinguei muito essas pessoas. Deixa eu ver o nome daquela puta. Madame Victorien. Essa mulher é uma desgraçada. Ela aparece em 2 capítulos, xinguei ela, eu odeio essa mulher. Ela foge com a vida da Fantine. E aí a Fantine é demitida por vários enganos assim. E ela acaba se tornando muito miserável. E o Thénardier acaba exigindo mais dela. E ela acha que a filha dela está sendo bem cuidada. Então isso é uma recompensa pelos sofrimentos que ela está passando. Só que na verdade a Cosette é muito humilhada. Ela é filha de uma empregada, mesmo sendo muito novinha. E a Fantine vai fazendo de tudo para conseguir mandar dinheiro para a filha dela. Então ela corta o seu cabelo. Ela acaba vendendo seus próprios dentes, que é uma das cenas mais tristes e revoltantes do livro. Minha cena favorita do livro com certeza é a decadência da Fantine. Ela até se torna prostituta. Então tem uma queda completa. E gente, olha o tamanho desse livro, então o que eu vou falar não vai ser spoiler, porque é muito grande. Então acontece aqui, entendeu? Além disso, enfim, ela morre. Jean Valjean acaba sendo preso de novo, ele consegue fugir. E ele acaba resgatando a Cosette e ele a cria como se ela fosse sua filha. E aí temos também o Marius, que é um personagem muito importante. Ele aparece bem na metade do livro, mas ele é um dos grandes protagonistas. Que ele é neto de um burguês. Não é complicado assim a relação dele. O avô dele é um homem muito rico que apoia a monarquia. E espera para tudo, eu acabei de perceber que eu não comentei o contexto desse livro, quando ele acontece. Enfim, ele foi publicado em 1862. Victor Hugo é um dos maiores escritores franceses de todos os tempos e essa é com certeza a obra-prima dele. Ele também é o escritor de O Homem que Ri, Os Trabalhadores do Mar e de Corcunda de Notre Dame, mas Os Miseráveis é a obra-prima dele. Eu ainda não li nenhum outro livro, mas esse livro é fantástico e ele se passa mais ou menos assim: 1815 a 1833. Então é logo após a queda de Napoleão até o final das revoluções estudantis de 1932, e depois tem um finalzinho, passa um pouquinho depois disso também. Mas enfim, agora voltando pro contexto, voltando pra história. O Marius é neto de um homem a favor da monarquia. Era um homem muito rico, muito excêntrico e tal. E a mãe dele, que era uma mulher que se casou por amor com um soldado que lutou em Waterloo, que era um homem que apoiava Napoleão. Então tem uma rixa entre o pai e o avô dele. Ele acaba nunca vendo o pai durante a vida dele. O avô é uma pessoa muito chata e tal. E quando o pai morre, ele descobre várias coisas sobre o passado do pai. E ele acaba se revoltando e ele se torna um jovem militante. Então ele vai se envolver com vários jovens estudantes que querem fazer revoluções e tal. E tem essa briga com o avô dele, que é muito interessante também. Agora, segunda melhor cena dos Miseráveis é o final da parte do Marius. Deixa eu ver como que se chama. Que é o livro Mal Pobre, que acaba fazendo várias confusões. O Marius mora no mesmo lugar que os Thénardier, que eram a família que cuidava da Cosette, eles faliram, então eles vão morar em Paris. Lá eles moram no mesmo lugar onde Jean Valjean e a Cosette moravam antes. Eles se encontram com o Marius e o pai do Thénardier, que eu não me lembro o nome dele,
ele salvou o pai do Marius em Waterloo, então o Marius tem uma dívida com ele não sabe quem eles são. E é muito fantástico, assim, essas coincidências. E assim, a pessoa se encontra e você fala: nossa, mas você conhece ele e você não sabe quem é ele? Ele mora no quarto do seu lado. Nossa! Enfim, o Victor Hugo cria um mundo, assim, uma teia. Então as pessoas vão se encontrando, assim, não sabem. E é muito fantástico. Mas enfim, o Jean Valjean meio que vai dar uma esmola pra eles e eles percebem quem é o Jean Valjean e o Jean Valjean não percebe quem são eles, então eles tentam fazer uma emboscada pro Jean Valjean. E assim, todos os protagonistas do livro vão se encontrar numa cena e nenhum sabe da existência do outro ou que o outro é o outro. Então, esse é uma das melhores partes, pra mim só não é melhor do que a decadência da Cosette. Então, vai lá. Vai lá. Depois disso, o Mario se apaixona pela Cosette, que eles se encontravam num parque. E quando ele finalmente descobre onde ela mora, eles têm alguns encontros. E logo depois ocorre uma revolução estudantil de 32, em que o Marius participa. Que o Victor Hugo chama de epopeia da Rue Saint-Denis. Então é quando eles fazem as barricadas, que é a cena mais famosa da obra e tal, que é muito boa também. E temos no final a redenção do Jean Valjean, do Javert, que é um policial que o persegue por toda a obra, insistente, muito chato o Javert, mas as pessoas geralmente ficam com raiva dele. E eu vejo Javert mais como mais um miserável. Não como uma pessoa, um representante da lei, mas como um homem miserável que teve o seu próprio destino, a sua miséria, diferente da miséria do Jean Valjean, por exemplo. Mas eu vi muita semelhança entre esses dois personagens. E o final do livro é muito lindo também. Assim, tem também outra cena muito famosa, que é do bueiro de Paris, em que o Jean Valjean foge com Marius através dos bueiros, fugindo da polícia que está reprimindo a revolta dos estudantes. Enfim, consegui fazer um super resumão. Assim, mas tem muitas cenas muito boas, sabe? Assim, tem uma que o Jean Valjean é enterrado vivo para ele conseguir fugir do convento, para entrar no convento. Enfim, são umas histórias muito loucas, sabe? Enfim, um dos livros mais prazerosos que eu já li em toda a minha vida. E tem muito conteúdo nesse livro. Uma coisa que eu quero fazer, uma crítica, sabe? Que acho que é a crítica mais persistente dos Miseráveis, que são aqueles breves momentos ensaísticos do Victor Hugo, que eu achei a maioria muito desnecessários ou que se prolongaram demais. E foi inevitável comparar esse livro com o Guerra e Paz do Tolstói, porque ambos foram escritos mais ou menos na mesma época, que foi na década de 1860. Ambos falam mais ou menos da mesma época, que é o início do século XIX. E ambos são gigantes. Ambos têm muitos personagens e ambos têm quebras narrativas para momentos ensaísticos, momentos de reflexão. E eu achei que o Tolstói conseguiu fazer uma obra plena, assim, que os momentos de reflexão do Tolstói foram interessantes, foram necessários para a obra, o que eu não senti nos Miseráveis. Eu sentia que o Victor Hugo não conseguiu fazer reflexões boas, ou a maioria era desnecessárias, assim, tem ele falando sobre Waterloo, sobre conventos, sobre gírias, não gostei. E o meu professor de literatura disse que se eu não gostei é porque o Victor Hugo é um romântico, Tolstói é um realista. Então a reflexão do Victor Hugo vai ser superficial, porque ela é idealizada. Agora o Tolstói já está no momento da história da literatura em que ele pode refletir de verdade, porque ele é realista. Enfim, perdoa o Victor Hugo porque a história dele é muito boa, demais. Mas enfim, não pulei esses momentos, mas eu achei eles desnecessários. Mas única crítica do livro, o resto é perfeito, entendeu? E nossa, o final desse livro, gente, eu até chorei no final do livro.
confessando, na parte que o Jean Valjean tem a redenção do Jean Valjean, muito boa. Enfim, livro fantástico, dos melhores do ano. E é isso.